Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, 27º domingo do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez, respirando Deus, sentindo Deus neste movimento do inspirar e do expirar, este movimento sagrado. Muita gente gostaria de respirar e não pode, por alguma debilidade, por alguma doença ou porque está morto. Nós somos privilegiados porque podemos respirar. E muita gente, infelizmente, não respira o suficiente. Adoece porque não respira. Por isso, respire com força, com vida, pois a respiração é vida. Por isso, inspire e agradeça a Deus por este movimento sagrado. Eleve a Ele seus pensamentos, eleve a Ele todo o seu ser e diga a Deus: obrigado, Senhor. Inspire. Obrigado, Senhor. Meditemos a liturgia da palavra deste domingo, a leitura primeira do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24, nos fala da criação e da convivência harmoniosa entre o homem e a mulher. Deus criou o homem e este faz a experiência da solidão. Não é boa essa experiência. Por isso, ele sente a necessidade de alguém. Deus, então, cria uma pessoa à sua semelhança. Não é bom que o homem esteja só, diz Deus. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Logo no ato da criação, Deus já diz: aquela que lhe vai dar é semelhante. Semelhante aqui não é parecido, é igual, no sentido de dignidade. É igual. Por isso, semelhante. E Deus então faz com que esse homem durma, e enquanto dorme, Deus retira de uma de suas costelas, e ali cria esta mulher. Ish é o homem, Ishar é a mulher, no hebraico. Ish, Ishar. Os dois se complementam, os dois são interdependentes e um não vive sem o outro. O que Deus uniu, o homem não separe, diz o texto sagrado. Por isso aqui, logo desse texto, Deus vem dizer que a mulher, ela não é menor, ela não tem menos direitos ou deveres, ela é igual, com a mesma dignidade. O homem não fica acordado quando Deus cria a mulher para que ele não experiencie aquilo que faz Deus. Deus faz na sua condição de Criador. Nós somos meras criaturas. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separa. E depois que Deus então cria esta mulher, o homem comprova o que Deus disse. Desta vez sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, somos iguais. Amemos e respeitemos a mulher na sua dignidade e na sua graça divina que Deus concede desde a sua criação. O texto do Evangelho que nós lemos hoje é Marcos, capítulo 10, versículos de 2 ao 16, que vai então dizer: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher.
Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixa vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui neste evangelho 3 partes muito nítidas. A primeira é esta pergunta levada pelos fariseus para provocar Jesus. É permitido divorciar-se da mulher? É claro que a intenção dos fariseus não é aprender nada com Jesus. Na lei antiga dizia-se que sim, era permitido divorciar-se da mulher. E esta lei tinha certos questionamentos pelas escolas rabínicas. 2 escolas, uma era mais rígida, outra era mais aberta. E os fariseus querem saber qual é a impressão de Jesus sobre esta mesma lei. E Jesus então vai dizer o que Moisés disse. Ele vai dizer: Moisés permitiu que nós dessemos a carta de divórcio. Jesus vai dizer: olha, Moisés fez isso não por iniciativa própria, mas por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. No entanto, desde o início não foi assim. Desde o início Deus os criou, os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Ou seja, Jesus aqui mais uma vez vem trazer esta igualdade entre homem e mulher. Não, a mulher não é o objeto do homem. E a mulher não é um objeto que o homem pode dizer: esta presta, esta aqui não presta. Não, é uma pessoa com a mesma dignidade que tem o homem. Não diverge em nada. A segunda parte do texto, Jesus se dirigindo aos seus discípulos e vai reafirmar isto. E dizer que o direito da mulher é também o direito do homem. Não divergem. Não é só o homem que tem direito. A mulher também tem direito e deveres, como o homem tem direitos e deveres. Assim, eles já não são 2, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe, de Jesus. E aí, dirigindo aos seus discípulos, ele vai dizer: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher divorciar de seu marido e casar com outro, também comete adultério. Somente Marcos diz isto a respeito do divórcio. Aqui Jesus vem, portanto, igualar estas 2 pessoas. A segunda coisa, terceira, que o texto vem dizer é sobre as crianças. Enquanto Jesus abençoava estas crianças, os discípulos se afastavam de Jesus.
queriam proibir que Jesus fizesse isto. E Jesus então aborrece e vai dizer: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E Jesus ali abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos. Sim, Jesus está dizendo com essa atitude que nós precisamos abandonar esta rigidez de um adulto severo, com lei, com normas, carregada de machismo. E nós precisamos ter e chegar ao ponto de nos comportar com esta inocência e esta leveza que é própria da criança. Na primeira parte do texto e segunda parte, vimos ali homens carregados de preconceitos em relação à mulher. Nesta última parte, Jesus nos apresenta a leveza, a inocência, a pequenez da criança como modelo para entrar no reino dos céus. Portanto, se eu quero entrar no reino dos céus, não sejamos e não imitemos esta rigidez puritana dos fariseus, mas imitemos as crianças, a sua leveza e na sua inocência diante das realidades do mundo. Termino com aquilo que a carta aos Hebreus vem nos mostrar, esses dois movimentos de Jesus. O movimento de Jesus para a morte, que com sua morte ele é coroado, ele vence a morte e é coroado por Deus. E o segundo movimento é o movimento da encarnação, quando Jesus se encarna para se solidarizar com o homem, com a humanidade, e assim resgatar e salvar a humanidade para Deus. Portanto, são dois movimentos de kenosis. Jesus que se rebaixa para nos salvar, Jesus que é capaz de morrer para também nos salvar. E ao morrer, ele vence a própria morte. E assim é coroado nos céus. Vivamos com intensidade a busca de Deus. Neste domingo importante para nós no Brasil, que é o domingo das eleições. Aprenda, seja um cidadão de verdade. Não brinque com a sua cidadania. Não brinque com o seu voto. É coisa séria. Se alguém vir te querer te corromper, mostre a sua cidadania e mostre que você tem clareza do seu papel nesta sociedade. Vote em pessoas que defendam a vida, vote em pessoas que pensam não no seu bolso, mas pensam no bem comum, na coletividade. Sim, existem muitos políticos corruptos, mas no meio destes também existem homens sérios, mulheres sérias, que sim, se preocupa com o outro e quer uma sociedade justa, e não esta anarquia que algumas alas políticas querem fazer do Brasil. Por isso, viva e exerça com sabedoria a nossa cidadania, a democracia. E eu desejo a todos e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.